todos. Prazer estar aqui falando com vocês e me comunicando com a população capixaba e brasileira. Nós queremos aqui reafirmar as nossas ações no sentido de buscar a normalidade de um ato que, como já disse, não tem nenhuma legalidade, base constitucional, não há previsão do Serviço de Segurança Pública, que é essencial e fundamental para a segurança das famílias, se ausentarem do seu serviço. E desde que o governador teve que se ausentar, nós tomamos as providências de primeiro pedir a ilegalidade desse movimento. Tivemos o deferimento da liminar na madrugada da segunda-feira, fizemos a troca do comando da Polícia Militar por entender que era necessária, como governador em exercício, junto com o nosso secretário André, que tem nos acompanhado durante esse tempo todo. Ao mesmo tempo, solicitamos ao governo federal, já no domingo, junto com o ministro da Defesa, Raul, e o ex-ministro da Justiça, Alexandre, solicitamos à Força Nacional e às Forças Armadas para que pudessem vir aqui nos auxiliar a trazer de volta a segurança e a normalidade do funcionamento de um setor fundamental. As nossas famílias capixabas, vítimas de um completo abandono das forças da Polícia Militar. E também durante o dia nós determinamos ao novo comandante que emitisse uma ordem a partir da sua nomeação para que todos voltassem aos locais de trabalho. Isso, tivemos um número de aumento de ocorrências, tanto no patrimônio, mas principalmente de homicídios, uma contabilidade enorme, um sofrimento enorme das nossas famílias, dos nossos bairros, fruto da ausência do aparelho de segurança fundamental para o funcionamento do nosso Estado. E no dia de ontem, em conversações, nós conseguimos uma ata por parte daquelas pessoas que estão à frente das guarnições, dos comandos do quartel, para que elas se retirassem e nós pudéssemos ter o policiamento de volta. Tivemos o restabelecimento de algumas unidades, como o 4º Batalhão, a Rotan, o BME já estava retornando para as ruas e, por influências de políticos, né, e de ações orquestradas, fizeram com que retornassem aos quartéis. Nós recebemos, ainda na segunda-feira, parte da Força Nacional, são 200, nós conversamos inicialmente com o ministro Alexandre, 80 do Rio e 120 de Brasília, que se deslocaram de carro, por isso que tem um tempo de deslocamento, e ao mesmo tempo o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, mas principalmente o Exército e a Marinha, com os efetivos aqui do 38º Batalhão e o efetivo do Rio de Janeiro, somando no todo 1.200 pessoas que já estão em território capixaba, para fazer o início da segurança, tendo em vista que nós também começamos a colocar duplas militares nos seus locais de trabalho, sem viaturas, né? Mas ontem à noite anunciamos, depois fomos surpreendidos do retorno deles. Estamos tomando providência no sentido de aumentar o efetivo da Força Nacional, principalmente, que é uma polícia policial, também das Forças Armadas, para que nós tenhamos, nesse momento em que a sociedade se encontra sem condições de muitas vezes se deslocarem, o mesmo quase que em cárcere privado, nós estamos pedindo o aumento efetivo da Guarda Nacional e das Forças Armadas para garantir a segurança dos capixabas. É lamentável as imagens que nós estamos vendo, é lamentável o que nós estamos assistindo, mas com certeza nós não concordamos com a irracionalidade, a inconstitucionalidade, né, e a ilegalidade desse movimento, deixando a população, né, completamente desguarnecida, e nós estamos fazendo todo o esforço do retorno da normalidade
para que a gente possa ter a segurança da nossa população. Nós que vimos desde 2009, sob o comando, boa parte desse tempo, do secretário André, reduzindo os nossos índices de homicídios à metade do que era em 2009. Nós que com certeza conseguimos equipar, profissionalizar e aumentar o quadro efetivo da Polícia Militar. É preciso ser dito que todas as gratificações foram pagas, todas as promoções foram pagas, inclusive algumas determinações de lei que nós tivemos que cumprir ainda no ano de 2014. O último ajuste não tem 3 anos e não 7, como está se falando. Foi em abril de 2014. Então, assim, é lamentável, né, que nós tenhamos chegado a essa decisão, mas o governo está firme de que nós vamos cumprir tudo aquilo que for preciso para recolocar a Polícia Militar no exercício das suas atividades, enquanto isso não vem acontecendo na dimensão que nós precisamos, as Forças Armadas e a Força Nacional. Governador, por favor, o senhor como comandante máximo da Polícia Militar do Espírito Santo, os policiais não cumpriram ordem do comando da PM, não cumpriram ordens do secretário de Segurança Pública. Queria que o senhor falasse exatamente que ordem que o senhor dá nesse momento a esses policiais militares. Sim. Quem está no comando é o César, né? Eu vou ficar na entrevista e depois vou falar com vocês. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. As pessoas haviam uma expectativa muito grande do que o senhor vinha dizer. Quem está no exercício do governo é o governador César Pompeu. Governador Pompeu, você falou que a ele vai responder a vocês. Determinou a volta de... Depois, se precisar de eu dar uma palavra a vocês, eu vou com tranquilidade. Quem no governo identifica quem são esses políticos que tiveram essa ação direta que determinou a volta desses policiais? Na verdade, existe um movimento no sentido de desorganizar a nossa administração e principalmente o setor de segurança. Tem fotos, isso está público, vocês conhecem, é só procurarem. Mas há um movimento articulado, porque aquele movimento inicial que parecia uma coisa espontânea de mulheres e muito localizado, rapidamente se espalhou pelo Estado, com certeza por interesses políticos menores e não interesse, sabe, em tratar as famílias capixabas com respeito. É desumano, é inadmissível que outros interesses políticos estejam acima da vida das pessoas. A vida é o elemento que nós mais queremos assegurar. E com certeza, nós vivemos um momento, eu aproveito a pergunta, de um desequilíbrio das contas dos estados brasileiros que nós conseguimos aqui ajustar, pagamos o salário de todos os servidores em dia e conversamos sempre com todos os servidores, toda vez que nós temos uma prestação de contas na Assembleia, quadrimestralmente, também apresentamos aos servidores. E todos sabem que nós, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, nós estamos no limite, naquele sinal do alerta, por isso estamos segurando as nossas despesas e no momento oportuno, quando nós tivermos a saída da crise, o crescimento da receita, que desde 2013 nós temos queda dessa receita, nós podemos discutir com os servidores recomposição de perdas em função da inflação desse período. Mas agora, todos os servidores, todos estão sem qualquer tipo de ajuste em função da crise que nós estamos vivenciando. É preciso dizer outra coisa. O estado do Rio de Janeiro e outros estados estão parcelando os salários, estão atrasando os salários por não ter caixa, por não ter suficiência de caixa para pagar em dia seus servidores. A prioridade, além da vida das nossas famílias, que não pode ser expostas como estão sendo expostas, é o pagamento em dia dos nossos servidores. Nós vamos resolver essa crise. Nós vamos, com a ajuda do governo federal, da Força Nacional, das Forças Armadas e com certeza, com a sensibilidade de que os militares não podem ficar nessa posição que governador, o que vai ser feito na prática? Aqui na casa queremos saber o seguinte: hoje, quarta-feira, o que o governo do estado vai fazer para tentar acabar com esse movimento que acontece desde sexta-feira à noite, onde ninguém consegue sair de casa, onde
centenas de saques, dezenas de assaltos, enfim. O que vai ser feito na prática hoje pelo governo do Estado para tentar acabar com esse movimento nesta quarta-feira? Primeiro que a Força Nacional e o Exército completaram esse efetivo ontem. Então nós já temos um número que não é o suficiente, mas que já dá uma cobertura mínima para a grande vitória. Qual é o número diário de efetivo nas ruas? Nós estamos com 1.200 e parte deles estão na rua, fora que também nós temos alguns militares que estão sendo designados para exercer a sua atividade no local de trabalho e não se apresentar no comando. Ontem nós Mas para acabar com o movimento. É suficiente, governador, esse número de 1.200 pessoas? Não é suficiente, por isso nós estamos pedindo já, hoje já acionamos o governo federal no sentido de aumentar esse efetivo. Enquanto se resolve essa crise. Mas quero dizer que o nosso comandante deu uma ordem e parte da tropa começa a atender a essa determinação. Ontem nós tínhamos 500 policiais militares na rua, independente do movimento da tarde, quando começou-se a sair as viaturas dos seus locais de trabalho. Mas o que nós temos foram policiais saindo dos quartéis e retornando. Voltando. Nossas equipes estão nas ruas, estão vendo que não há policiais nas ruas. Então, mais uma ordem que foi dada e não foi obedecida. Mas, só para complementar, amparado por decisões judiciais e liminares, por que não se pede para a Força Nacional e o Exército também retirarem as mulheres das frentes dos batalhões? Temos agora Exército e Força Nacional. Mais justiça. Amparado por liminares, por decisões judiciais, por que não se retira as mulheres das frentes dos Eu batalhões? conversei com o secretário hoje pela manhã e ele vai responder essa pergunta. E sobre as equipes, sobre os policiais das ruas. Deixa eu fazer uma apanhada aí, senão, com a permissão do governador em exercício. Nós estamos determinados a resolver essa situação. Esse movimento, ele tem causado, primeiramente, a primeira vítima dele direta, a sociedade capixaba, cenas e situações que eu acho que a gente nunca presenciou aqui no Estado. E um movimento, como foi dito pelo governador em exercício, senador Nago, e tem sido estimulado, infelizmente, por lideranças políticas também. Esse processo de negociação que tem sido realizado pelo governo, ele se iniciou desde as primeiras horas do movimento e não se encerrou, mesmo diante da radicalização da postura de muitos que não queriam, parte deles não queriam realizar nenhum tipo de acordo, certamente estimulados por tais lideranças. A par disso, além com as decisões judiciais, a primeira delas é reconhecendo a ilegalidade do movimento, que é flagrantemente inconstitucional, porque polícia não pode fazer greve. Isso eu não estou aqui discutindo, nem cabe a mim discutir o mérito das reivindicações, porque a forma é que está errada, não diria nem equivocada, está errada e fere de morte o texto da Constituição e atinge no peito a sociedade capixaba. Nós estamos adotando todas as medidas, uma sequência de ações, como disse o governador em exercício, que foram adotadas nesses dias que aconteceram, que estamos vivendo, e culminou com a vinda dessa força. O efetivo da Polícia Militar é de 10 mil homens, mas lançado na rua, a média de lançamento é em torno de 1.800 a 2 mil homens diariamente. Essa é a quantidade que a gente quer trabalhar com a Força Nacional e com o Exército e com as Forças Armadas nesse primeiro momento. Secretário, mas a pergunta é um passo de cada vez, mas hoje vocês vão fazer o quê? No momento, nós temos 1.200 homens da Força Nacional, da Força Aérea, da Marinha, do Exército. 100% está hoje pela manhã até a tarde, 100% na rua. Todo o Estado. 100% na rua. O mandato do Exército, das Forças Armadas, daí por isso que a preocupação do governador em trazer mais efetivo da Força Nacional, só lhe confere a área de articulação, ou seja, de atuação na região metropolitana do Estado do Espírito Santo. Todos os municípios da região metropolitana estão atendidos no momento por militares das Forças Armadas. A Força Nacional está completando o efetivo dela, vai atuar naqueles casos do interior especialmente, ou em situações de maiores conflitos na região metropolitana. Por exemplo, a Força Nacional hoje estará em Guarapari, para garantir
a lei e a ordem na operação determinada ontem por nós no planejamento conjunto. Nós estamos tratando insistentemente com a representação do movimento essas questões da desocupação das unidades. A pergunta que foi feita, por que o Exército não faz? Por que a Força Nacional não faz? Primeiro, porque a missão daqueles vieram aqui, a primeira delas é patrulhar as ruas. Estar patrulhando as ruas, garantir, retomar o cenário de tranquilidade. Nós estamos começando a fazer isso agora. Nós não poderíamos entrar, como dizem os militares, em duas frentes ao mesmo tempo. Muita gente perdeu a guerra por causa disso. Lembro exemplos históricos que aconteceram no passado. Então é preciso ter foco na missão. A primeira delas, retomar a tranquilidade. E se os senhores pesquisarem mais à frente, nós vamos divulgar o balanço, os registros das ocorrências que aconteceram nesse movimento. Os senhores vão ver que a partir do momento em que as Forças Armadas passaram a circular, mesmo com efetivo baixo, no primeiro dia, o efetivo disponibilizado apenas pelo 38º Batalhão, que é a unidade do Exército aqui no Estado, as ocorrências despencaram. Secretário, e até que ponto... Só para completar o meu raciocínio, senão eu perco o raciocínio, me perdoe. Então, essa é a primeira frente de combate na visão dos militares e que é acertada mesmo. Nós precisamos trazer tranquilidade para o povo capixaba. Eu tenho dito para todos, esse movimento tem envergonhado inclusive policiais militares, oficiais e praças que se sentem envergonhados com as cenas que nós estamos assistindo nos últimos dias. E é nesses policiais que eu reputo, acredito que seja a maioria do efetivo da Polícia Militar, que nós estamos apostando para a solução desse conflito. O governador em exercício, César Conago, eu, o comandante-geral, temos determinação nesse sentido, de retomar a normalidade. Em primeiro plano, garantir a segurança pública, a preservação da ordem pública. No segundo plano, aí sim, está já se encaminhando para isso, fazer prevalecer as ordens judiciais que nós temos, que precisamos nos organizar para isso e terá o momento certo. E até que ponto que vai a negociação do governo do Estado com a polícia, já que uma das reivindicações é o aumento salarial para que eles voltem a fazer o patrulhamento, secretário? Isso é possível? Governador, já são 5 dias, né, só complementando aqui, e o governo foi claro desde o início que só volta a conversar, só conversaria depois que eles saíssem, e não deu nenhum momento a hipótese desse reajuste salarial. Mas os policiais não voltam pelas ruas. Aparentemente, algum lado tem que ceder. Não existe nenhuma hipótese do governo atender algumas das reivindicações? Receber essas mulheres também, né? Não, principalmente em relação ao salário. Primeiro, as mulheres foram recebidas sexta, sábado e segunda. O diálogo foi mantido. Quem radicalizou esse processo foram eles, no caso, representados naquele momento por elas. Eu dei a possibilidade de que, saindo da frente das nossas guarnições, o governo receberá a qualquer momento. Segundo, nós estamos no nosso limite de remuneração de pessoal, no alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os servidores são informados rotineiramente das condições do Estado, do seu caixa. Nós temos queda de receita desde 13. A economia, boa parte dela está paralisada no Brasil com as atividades econômicas diminuídas, que é de onde gera o financiamento do Estado, é a iniciativa privada. E com isso não temos como fazer com ninguém. Nós tivemos outros movimentos de outras categorias. Nós não vamos tratar apenas de uma categoria, nós vamos tratar das categorias e nós vamos fazer aquilo que tivermos condições de fazer. Não há como conceder aumento neste momento e nós estamos sendo francos, porque não dá para prometer aquilo que não temos e principalmente desorganizar as nossas contas e atrasar salários dos servidores, que aí é muito pior para todas as categorias que têm vínculo com o Estado. Lembro mais uma vez, nós vivemos uma crise de 13 milhões de desempregados. Nós temos uma crise de muito sofrimento da sociedade brasileira. Não precisávamos passar por mais essa, desde que tivéssemos um mínimo de racionalidade, de responsabilidade e de cumprimento da Constituição Federal. Mas então uma nova conversa com as mulheres ainda não está colocada na mesa? As mulheres, nós não deixamos de conversar, elas que não vieram. Mas está aberto o diálogo desde que eles obstruam a passagem das nossas
os nossos comandos, do nosso quartel-general, do BNE e da Rotan. Mas o aumento não vai existir, essa é a reivindicação deles. O senhor explica muito bem que não há condições de conceder. O que resta então nessa negociação? Eles não vão sair enquanto não tiver salário, o Estado não tem condições de pagar. O que resta? O que vai acontecer? A sociedade se pergunta o que pode, o que está sendo feito para que as policiais voltem às ruas imediatamente. De imediato, tem 1.200 pessoas na rua. Hoje, nós estamos pedindo o efetivo, já pedimos hoje cedo, para aumentar o efetivo, principalmente da Força Nacional, para ir para o interior e a grande vitória, enquanto se estabelece essa relação de normalidade com a corporação não se restabeleça. É lógico que tem ações que poderão ser feitas depois, mas nós vamos tomar todas as providências, dentro da lei, dentro da legalidade e em favor da sociedade capixaba, que é desumano o que nós estamos vivendo no Espírito Santo. Isso quer dizer que os PMs aquartelados serão presos e exonerados? É isso, governador? Dentro da lei, quer dizer que os PMs aquartelados serão presos, serão exonerados? O que vai acontecer? O que é dentro da lei? Todas as ações têm que ser reguladas pelo pacto da lei e da Constituição. E todo mundo tem que assumir com responsabilidade os atos que assumem. Isso será visto na forma da lei. O senhor pode explicar exatamente o que evidentemente acontecerão após esse episódio. A possibilidade de anistia então não existe mais. Eles serão punidos. Eu não vou discutir isso porque nós primeiro tem que ter um processo legal. Mas isso tudo terá o momento certo de se fazer. O governo disse... Ontem foi publicado uma ata com assinaturas do pessoal da organização do movimento, por membros do governo do Estado. Essa ata, ela é verdadeira? Você tem conhecimento sobre ela? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Deixa eu só completar essa pergunta, por favor. Okay. Desde o começo a gente está sendo bombardeado por áudios, por imagens, por uma série de coisas e parte desses áudios, dessas imagens, logo em seguida desmentidas pelas supostas fontes. O quanto que isso está prejudicando o trabalho do Estado nessa negociação? Eu respondo em parte, o André mais um outro pedaço. Em relação à sua pergunta, eu queria te falar que nós estamos tomando todas as providências. Mas a ata, governador? A ata existe, foi sentada. As mulheres, olha como o diálogo existe. Reunião, então. Olha como o diálogo existe. Nós sentamos as mulheres ontem, sentaram com o comandante sob a minha ordem, desde que elas se comprometessem, escreverem em ata, que iriam paralisar aquele movimento delas na frente das nossas guarnições. Foi assinada e começou-se a ter, vocês presenciaram filmando, né? A Rotan saindo, o 4º Batalhão, o Batalhão de São Mateus, eu vi fotografias dos praças, dos soldados fazendo a guarnição da sociedade. Isso tudo aconteceu em um pedaço da tarde. Tá o que certo? falhou? Não falhou, nós assinamos e nos propusemos a receber. Governador, os militares voltaram para os batalhões. O que aconteceu? Por que falhou essa, na opinião de vocês? Por que falhou? Por que voltou-se a estaca zero? Voltou na estaca zero, me perdoe, governador, exatamente por causa dessa interferência que nós estamos nos referindo agora. Nós acabamos de falar que durante esse processo houve uma intervenção de alguns atores que prejudicou o cumprimento dessa missão. Já foi mencionado aqui, o governador já falou, o governador em exercício já se mencionou a fotos, vocês têm ideia de quem seja. Nós estamos aqui tentando... Não temos. Quem são essas pessoas? São atores políticos. São deputados, secretário? Nós estávamos num processo de negociação com a tropa saindo para servir a sociedade capixaba e esse processo foi atrapalhado flagrantemente durante o processo de execução do acordo feito com o executivo. Esse processo foi sabotado. Essa é a palavra. Você está citando naquela reunião da Assembleia ontem, da qual participaram deputados e uma senadora? Estou me referindo a uma reunião que houve, não sei se foi na Assembleia, em que, em função disso, as mulheres recrudesceram e o movimento voltou. E qual é a contraproposta do governo, já que não pode ter um aumento, que é a reivindicação? Qual é a contraproposta para ter o equilíbrio e as forças voltam? A proposta é obediência à Constituição, à lei. Nós vamos obedecer à lei de responsabilidade fiscal e vamos tomar as providências que estamos tomando no âmbito da justiça. Tá certo? O Ministério Público também tentou uma negociação com as mulheres e principalmente o reforço das unidades nacionais que aqui estão. Se me permite, governador. Última pergunta, hein, gente? Última pergunta, secretário. Secretário, o setor de inteligência chegou a detectar o movimento e se detectou, por que não foi tomadas medidas antes? Ou se então foi detectado, o governo subestimou o movimento? Vamos pedir então para o Paulo se pronunciar nesse sentido, porque quando isso acontecer, ele ainda está
estavam no governo. O governo só foi passado para o atual governo em exercício no sábado. Então, tudo isso aconteceu quando o setor participava dessa investigação. Mas eu acredito que o governador não pode responder sobre a atuação do setor de inteligência da polícia. Mas vocês não recebem Mas não teve diálogo. A pergunta que foi formulada foi nesse sentido. Então eu respondo. Nós não tivemos nenhuma informação nesse sentido. Isso, inclusive, está sendo objeto de discussão interna nossa. Nós estamos avaliando isso. Por que não chegou nenhuma informação? Porque era um movimento aparentemente espontâneo. Nós vimos na manhã seguinte que não tinha nada de espontaneidade nisso. As coisas viralizam hoje, essa é a palavra da moda. No entanto, não se faz viralização de forma tão organizada como nós vimos, com apoio logístico, com barracas e com, em menos de 9, 10 horas, o fechamento de todas as unidades que prestam policiamento ostensivo. Esse é um movimento que, de fato, estranha, causa muito estranhamento, e eu diria que a gente precisa reavaliar, inclusive, essa questão. Secretário, as negociações já aconteciam há mais de 4 meses, segundo o governador em exercício, as negociações aconteciam há mais de 4 meses. Deixa eu esclarecer, a referência foi ao governador, mas o governo possui uma câmara permanente de negociação. Não é uma conversa de uma hora para outra. Nós temos uma preocupação tão grande com essa questão para tratar isso de forma transparente. Os números são colocados à mesa, os sindicatos questionam os números, checam, rechecam, verificam. Eu garanto a vocês, se houvesse qualquer contestação a esse número já tinha essa contestação já teria aparecido há muito tempo. Todo o conjunto de servidores sabe que o governo trata de forma transparente essa questão. Não é uma questão só de policiais militares, como disse o governador em exercício. Essa Câmara Permanente de Negociação trata do conjunto dos 58, acredito, 1000 servidores da ativa. Então essa é a questão que está posta. Negociação, que estamos nos referindo agora, é negociação para resolver um momento de crise. Essas negociações relacionadas aos interesses e reivindicações das categorias, o tratamento do governo é permanente, responsável e transparente. Secretário, só uma dúvida. O senhor mencionou aumento de mortes, aumento de ocorrências. Sim. A gente está trabalhando com o número do Sindicato da Polícia Civil. Infelizmente, quais são os números da Secretaria? Nós vamos fazer um balanço. Eu tenho falado respeitosamente para todos. A nossa determinação hoje é resolver o problema. Nós estamos ainda numa crise motivada por um movimento, eu repito, que tem envergonhado inclusive policiais militares, envergonha o Espírito Santo, e que tentou e de fato causou para a sociedade muitos prejuízos, inclusive essas mortes. Eu coloco na conta do movimento, já disse isso claramente, vou dizer de novo, todas essas ocorrências, todas essas mortes que resultaram nessa tragédia e nesse sentimento de insegurança para a população, está acreditado, está na conta deles. Isso é bem claro. Agora, o que nós vamos fazer agora, por isso que eu não parei para atender vocês respeitosamente, para fazer balanço, porque agora o secretário tem que resolver o problema e não fazer balanço. Secretário, existe um pedido das mulheres de uma nova reunião para hoje ainda. Se vocês vão atender, vocês vão ouvi-las novamente? Como é que está essa questão? Secretária, olha só, nós ficamos sabendo de uma reunião ontem à noite, ontem à tarde, dos deputados com a senadora Rose de Freitas como representante de OPM. Tá? Daí surgiu um reajuste, aparentemente um reajuste, tá, o salário deles, e pediram mais coisas. Até então disseram, que surgiu pra gente, pra imprensa, disseram que o governador exercício só poderia recebê-los na sexta-feira para tratar disso. Vocês estão por dentro disso? Esse seria o acordo com o executivo. Eu não sei o que foi tratado nesse ambiente, o que foi tratado. O acordo com o executivo estava fechado e que estava desmobilizando essa questão. Com uma ata, como foi mencionado e perguntado aqui, constava já determinada a disponibilidade do governo, dos secretários de Estado, para receber representação do movimento, com a condição, como a gente fez sempre, porque é o interesse da sociedade capixaba é que isso acabe logo, que imediatamente fosse feita a desmobilização. Foi o que começou a ser feito. A desmobilização estava sendo feita à tarde. Tem testemunhas disso, vocês sabem. Sobre a reunião hoje. A reunião hoje, como disse o governador. Deixa eu falar, olha bem, me coloquei, o governo está à disposição, nunca interrompeu o diálogo, nós estamos à disposição de conversar dentro do princípio da lei, da Constituição e da razoabilidade da realidade nossa de Caixa.
discutir qualquer tipo de benefício e aumento, nós o faremos na hora que pudermos com todos os servidores, até porque todos estão recebendo um dia, diferentemente da realidade nacional, em que você tem estados com salários defasados, com salários sendo parcelados, e nós estamos pagando um dia. Quando tivermos condições de resolver, conversar, não vamos nos negar. Nós estamos conversando nem há 4 meses, não. Desde que o governador Paulo Atung e eu assumimos, criamos um comitê para analisar as carreiras do Estado, recebê-las e conversá-las, até porque esses números têm que ser transparentes, por força de lei e pelo diálogo que nós temos com todos os servidores. Eu cheguei a participar em 2 oportunidades com médicos e com os auditores fiscais, e não foi dado nenhum tipo de ganho, porque não temos condições de dar agora. Nós não somos governo populista, que fica prometendo coisa e depois enrola, e depois atrasa salário e desorganiza o Estado. O nosso Estado vai continuar organizado, vai continuar pagando em dia, porque é uma prioridade. Sentamos para conversar e nós mandamos esse recado via o nosso comandante. Ele sentou, se for preciso, sentamos a qualquer momento, o governo senta para conversar, mas tem uma condição: que se cumpra a lei. Mas senta para explicar, governador. Senta para conversar e mostrar a nossa realidade. E nós pedimos bom senso, razoabilidade, e não podemos colocar a sociedade de vítima desse tipo de jogo político, desse tipo de manipulação que alguns estão querendo. Tem gente apostando no quanto pior, melhor. Tem gente olhando o nosso governo, que resolveu a questão nos vários âmbitos do governo. Em várias questões, o nosso governo demonstrou eficiência na polícia, em todo o quadro nacional, eficiência na escola. Não é a fotografia que nós queremos desse país, mas fomos o melhor no PISA, fomos o melhor nas questões do controle das nossas prisões. E em vários setores tem gente querendo, na verdade, destruir a nossa imagem, politizar essa questão, pensando em eleições. Isso nós não vamos aceitar. O Executivo tem um compromisso de organizar e de que todos os nossos servidores sejam respeitados, sejam remunerados dentro do seu meio de pagamento, e à medida que nós pudermos, a gente senta e recompõe se tivermos algo que é essencial. Eu falei ontem com vocês, se eu tiver caixa, se eu tiver aumento da receita, dei o exemplo ontem da geladeira. Eu quero comprar uma geladeira no meu orçamento pessoal. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Se eu não tiver dinheiro, eu vou ver se tenho crédito. Se não tiver dinheiro nem crédito, eu não compro geladeira, adio para o dia que for possível. É assim que funciona o orçamento da família e do Estado. Então, assim, não vamos ser irresponsáveis e não vamos pactuar nada com que seja de irresponsabilidade. Tá claro? Então, assim, o que nós queremos é que a Força Nacional, que já está aqui, já caiu muito número de ocorrências de ontem para hoje, diferentemente anterior, porque a força veio para a rua. Nós vamos reforçar e vamos pedir o bom senso, a racionalidade dos policiais militares para que retornem aos seus locais de trabalho e obedeçam a ordem do nosso comandante. Okay? Existe uma possibilidade do secretário André Garcia ser substituído no meio dessa crise? Isso não está em discussão. André Garcia, ele é nomeado pelo governador, que está licenciado pela nossa equipe. Quem nomeia é governador, é um homem compromissado, competente, que está aqui servindo ao Estado do Espírito Santo e que conseguiu, no prazo de 7 anos, junto com outros que passaram na pasta, melhorar a eficiência da polícia, da civil, da militar, equipar, treinar, profissionalizar, e reduzimos em 50% aquele índice de 58 mortes por 100 mil para em torno de 29 mortes por 100 mil. Ele está no cargo porque demonstra lealdade, seriedade, competência e honradez. A sociedade deve ir para a rua ou deve continuar em outros lugares? Eu só queria pedir a vocês, eu topo falar com vocês, se a gente pudesse falar agora. Mas você pode fazer pergunta? Tá. Eu posso ficar em pé? Como o senhor quiser. César, você fica Eu peço que eu fique perto dos microfones. Vocês não querem me entrevistar aqui? Em ordem. Calma, gente.
Da segurança pública aqui no estado. Peraí, gente, nós estamos aqui. Disse que está sentindo algumas dores fortes. A gente já volta a falar aqui direto da residência oficial do governo do estado. O governador Paulo Afonso está se posicionando aqui para falar com a imprensa também sobre essa crise da segurança pública aqui do estado. Peraí. Deixa eu passar pro lado de lá. Divide aí. Opa, estou avisando que eu estou aqui. Nós já vamos ouvir agora o governador para falar sobre essa situação da crise na segurança pública do estado. Calma aí. Vamos para onde? Camila, você pode segurar? Já posso falar? Pode. Posso fazer uma pergunta? Você me pergunta depois, eu posso dar uma palavrinha? A minha primeira palavra é de absoluto apoio, integral apoio ao trabalho que vem sendo conduzido, liderado pelo governador em exercício César Colnado. Da mesma forma, a toda a equipe da área de segurança, liderada pelo nosso secretário de Segurança, André Garcia. Minha segunda palavra é de agradecimento às forças federais, que uma vez acionadas pelo governador em exercício, imediatamente atenderam aos capixabas, disponibilizando recursos que estão sendo extremamente importantes para que a gente possa enfrentar esta crise. Em terceira observação, é em relação a essa crise. O caminho é um caminho errado, gente. É um caminho que rasga a Constituição do nosso país. É uma chantagem. O que está acontecendo no Espírito Santo, e se a gente, aí eu falo, se nós capixabas, se nós brasileiros não enfrentarmos isso de frente, é hoje aqui, amanhã no resto do Brasil. Isso é chantagem. Essa chantagem aberta. Isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar resgate. Não pode pagar resgate, nem pelo aspecto ético, nem por uma questão que é fundamental na vida dos brasileiros, que é a lei de responsabilidade fiscal. Nem pelo aspecto ético se paga resgate, nem pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Nós precisamos de muita coesão, de muita firmeza. Eu estou recuperando a saúde, mas o que eu tenho de energia é para colocar as minhas mãos atrás das costas do governador em exercício, do nosso secretário de Segurança, da nossa equipe, é me dirigir aos policiais da Polícia Militar, homens e mulheres sérios, de bem, que pertencem a uma instituição mais que secular no nosso Estado, que está sendo manchada por atitudes grotescas. Eu quero olhar no branco do olho desses policiais e pedir a eles que respeitem a sua instituição, respeite o nosso Estado do Espírito Santo, respeite o cidadão capixaba. Quem paga essa conta é o cidadão capixaba. Quem está mantendo o salário em dia dos nossos profissionais de segurança é o cidadão capixaba. Quem está permitindo que o nosso governo não atrase um dia sequer das promoções
dos nossos policiais, nem um dia, todas as promoções estão sendo pagas rigorosamente em dia, é o cidadão capixaba. Esse é o patrão. Nós somos um governo passageiro, daqui a pouco nós vamos embora, nós vamos passar, mas a instituição governamental fica, a instituição Polícia Militar fica, e fica uma coisa muito mais importante, os verdadeiros donos dessa instituição que pagam essa conta. Então, assim, eu quero falar o coração de vocês, pela história que eu tenho no Espírito Santo, pelo respeito que nós precisamos ter ao nosso Estado. Vamos voltar ao trabalho. Esse movimento é um movimento ilegal, inconstitucional e pior, o método adotado por algumas lideranças é um método que dá vergonha, é um método da chantagem, é como sequestrar o direito do nosso povo e cobrar resgate. A ética não permite pagar a lei de responsabilidade fiscal, que eu já encontrei o Estado. Lá no sinal de alerta, foi assim que eu encontrei o Estado ao tomar posse. Nós temos que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Vai chegar uma hora que essa crise vai passar, gente. Vai chegar uma hora que a economia vai voltar a crescer. Vai voltar uma hora que a arrecadação vai voltar a crescer e nós vamos poder fazer muitas coisas que nós não estamos podendo fazer hoje. Vai chegar uma hora que a economia crescendo vai poder atender não o nosso umbigo, somos nós mesmos, mas atender aqueles milhões de brasileiros que hoje têm carteira de trabalho, como disse o César aqui, e não tem quem assine. Eles não estão pedindo aumento, não, eles estão pedindo o direito de voltar a trabalhar, com qualquer salário. Com qualquer salário. É essa a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Então, assim, eu peço bom senso, eu peço equilíbrio. Eu estou apoiando a ação do governador em exercício, estou apoiando a ação do secretário André, estou apoiando a ação da nossa equipe. E estou fazendo essa palavra aos capixabas, aos policiais, aos nossos policiais. Estou fazendo essa palavra no sentido de que o bom senso foi tão repetido esses dias, chegue às ações de cada um dos policiais capixabas. Governador, o senhor assistiu tudo isso de longe, cuidando da sua saúde. Esse movimento começou pequeno, lá na Serra. O senhor não acha que o governo demorou a agir até que se tornasse esse caos que nós estamos vivendo hoje? Não, sabe? É fácil na vida botar tudo na conta do governo. O governo somos nós. Hoje eu não estou governo. Eu sou governador fora do governo. O governo somos todos nós. Colocar na conta do governo é perguntar se nós queremos aumentar impostos. Um país com a carga tributária brutal dessa, nós queremos aumentar mais a carga tributária para pagar mais salários, para pagar mais aposentadorias, com pessoas novas aposentando no nosso país. Gente, nós precisamos reformar esse país. Nós precisamos não sucumbir à chantagem corporativa que marca esse país. Senão, nós não vamos ficar de pé enquanto sociedade. Não são os capixabas, são os brasileiros. Eu estou usando a energia que tem aqui, pedindo a Deus que me dê essa energia para falar do meu coração a vocês. Nós precisamos ter força, parar de botar a culpa no vizinho. Tudo bota a culpa no governo. Quem é o governo? Somos nós. O que querem do governo? Querem chantagear o governo, chantagear a população, que vai acabar pagando essa conta. Quanto custa um aumento desse? Vocês sabem? Aplique esse percentual que os políticos ontem se reuniram escondido para pedir ao governo. Aplique. Custa R$500 bilhão. Aonde nós vamos arranjar R$500 bilhão? Nós fechamos o ano de 2016 num sacrifício danado para manter essas contas em dia, como fizemos em 2015. Aonde nós vamos arranjar R$500 bilhão para aumentar a folha da Polícia Militar? R$500 bilhão. Governador, a gente vem acompanhando. Da onde nós vamos arranjar esse dinheiro? Nós vamos fazer como os outros estados federados, aumentar o ICMS? Alguém é a favor da gente aumentar a carga tributária no país vivendo a pior recessão dos últimos 100 anos? Precisa de bom senso. O que eu peço é bom senso. O que eu peço é equilíbrio. E peço à imprensa que ajude. Porque a imprensa pode ajudar muito.
A gente vem acompanhando desde sábado a situação. Pode ajudar muito, conscientizando do bom caminho. A população capixaba está pedindo aos policiais. O que está pedindo? A população capixaba que paga o salário de cada policial está pedindo aos policiais: voltem para a sua missão, cumpre com sua missão, cumpre com a sua responsabilidade legal e constitucional. É o pedido que eu faço também. Governador, a gente tem acompanhado a situação desde sábado. A população pergunta